Você já deve ter percebido que o programa 9 Minutos é um programa ecumênico. Nós tratamos aqui de todas as fés, de todas as vertentes religiosas, até porque a gente acredita que, na verdade, a partir da integridade de quem professa a fé, nós temos aí mais um caminho que leva para o alto, para a busca da dimensão espiritual, que é uma dimensão a ser alcançada honestamente num momento que o mundo vive uma situação tão conturbada quanto atualmente. Grandes progressos tecnológicos como jamais houve na nossa história, ao mesmo contrastando com um clima de violência, um clima de perda de esperança muito grande. É por isso que ecumenicamente a gente abre as nossas câmaras e microfones, às vezes para acolher aqueles que vêm aqui dar um depoimento a respeito da causa que abraçaram. É o caso do nosso convidado de hoje, ele é o missionário Souza, José Antônio de Souza, missionário Souza. Já esteve aqui no Espírito Santo, já esteve aqui no programa 9 Minutos e anda pelo mundo difundindo a palavra de Deus. É com ele que nós vamos conversar agora. Então, missionário, você volta aqui à Vitória, 9 Minutos, trazendo nessa peregrinação sua pelo mundo que já te levou a alguns países, né? Quantos países? Foram 12 países, né? 12 europeus e mais 2 da América Latina. Total 14 países. E você já teve uma vida de executivo da Xerox não, do Ibope, e de repente... Exato. O que houve? Você foi tocado? O que aconteceu com você para poder fazer essa opção? Correto. Eu trabalhei no Ibope durante 12 anos e iniciei a minha carreira no Ibope como pesquisador de audiência de televisão. E com o decorrer dos anos eu fui promovido a chefe de departamento de pesquisas. Então eu exerci essa função durante muitos anos, né? E no ano 2000 deixei todas as atividades sociais para me dedicar agora exclusivamente à divulgação do Evangelho de Jesus. E você não tem vinculação com nenhuma igreja? Não, eu não tenho vinculação com nenhuma igreja. Sou um pregador itinerante e independente, apesar que eu me dou bem com todos os segmentos das igrejas, me dou palestra em várias igrejas católicas, protestantes, não tenho discriminação de nenhuma delas. Agora, eu fui batizado numa igreja evangélica em 74, você tem que fazer um propósito de fé, e eu passei pelas águas batismais não para ficar preso ao sistema das igrejas, mas apenas para ter uma vida condizente com a palavra de Deus, a Bíblia. Porque a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, segundo a Bíblia. Então eu procuro viver sempre das normas e focando sempre a Bíblia. Dizem que se a gente levasse a sério o primeiro mandamento, não precisaríamos nem da Bíblia. A Bíblia diz que o amor, né, é o ponto central da fé cristã. E Jesus disse, se vós amardes uns aos outros como eu vos amei, saberão que sois meus discípulos, né? E o que a gente vê hoje nas igrejas não é esse amor. Há uma competitividade entre os líderes, há uma luta desesperada para atrair adeptos, como a gente viu agora a semana passada, denúncias, né? Líderes denunciando um ao outro, e o pior é que os dois estão nos mesmos níveis, né, de exploração e de manipulação dos fiéis. Mas é interessante que há um risco da gente, em generalizando, incorrer em injustiças, né? Porque tem pessoas sérias, probas, íntegras nessas denominações também. Correto. Mas é impressionante ver como é que floresceu essa indústria da fé, né? Ou seja, oferece uma esperança, um espírito às vezes sedento de apoio, de aconchego, de acalanto, e em troca cobra-se dele, quer dizer... essas pessoas fazem isso sem temor de que, de fato, o alto existe. Exato. E eles vão ter que prestar contas, né? É uma verdade, Eustáquio. Há uma passagem na Bíblia, em São Mateus, capítulo 7, o verso 22, que Jesus diz que naquele dia muitos discípulos ou ministros, né, irão dizer para ele, Senhor, no teu nome curamos. Realmente curaram. Em teu nome fizemos maravilhas. Fizeram maravilhas. E em teu nome expulsamos demônios. E ele vai dizê-los, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, essas pessoas não estavam inseridas na verdadeira palavra. São verdadeiros oportunistas, né? Mercenários da fé. Por isso que eles vão ser banidos da presença de Deus. Apesar que Deus os ama. Se eles se arrependerem, fazer um conserto, ainda há tempo deles terem uma vida de libertação. Mas se eles não se humilharem e não voltarem ao verdadeiro evangelho, fatalmente eles serão condenados. Como eu também. Se eu não viver o que eu prego, eu vou ser condenado. E eu não seria um idiota, um tolo, de ter uma vida leviana com esse Deus. Porque diz a Bíblia que Deus é amor, mas é um fogo consumidor também. E normalmente nos outros países, como é que você se comunica? Bom, quando eu vou para a Europa, estive 5 anos em Londres, e as igrejas que eu prego sempre têm um intérprete.
Existem aqueles aparelhos simultâneos, né? A pessoa ouve e o pregador prega e tem alguém na cabine traduzindo. E quando eu prego em praças públicas, que eu preguei muito em praças na Alemanha, estive também em Londres, e sempre que há um jovem que me interpretava nas pregações ao ar livre, nas praças. Que o meu ministério é basicamente em praças públicas, dentro de metrô, ônibus. Alguém diz, mas dentro do metrô você vai falar de Jesus? Aí eu penso, e os terroristas da Al-Qaeda não fazem atentados terroristas usando os meios de transportes para levar pânico e pavor? Eu levo a mensagem de Cristo e não vejo nada de antiético você transmitir uma mensagem dentro do meio de transporte. Mas apesar que eu falo com ética, sem agredir as pessoas, e falo apenas uns 3, 4 minutos no máximo, para as pessoas apenas assimilarem o que eu falei, e depois eu vou para outro. É o tempo de uma viagem, outra, uma estação ou outra de metrô. Exato. Inclusive, agora eu vim de São Paulo de avião, desci aqui no aeroporto de Vitória, e aproveitei quando o avião estacionou ali, me levantei e dei uma mensagem para os passageiros, e todos agradeceram, até vieram me parabenizar pela iniciativa. Então, eu vejo isso como meio de comunicar uma boa nova, né? Se o crime, a violência, o tráfico de drogas se prolifera em qualquer lugar, por que não pregar o evangelho em qualquer lugar? E você sempre teve essa aptidão para comunicação? Ou ela aflorou na medida que você se colocou isso como missão? Ah, é verdade. Ela começou a aflorar depois que eu me converti ao cristianismo. Que antes de ser cristão, eu era um dependente químico, drogado, inútil para a sociedade, era um hippie. E não tinha realmente visão dos fatos e da realidade da vida. Eu tinha aquela vida promíscua, né, de baladas da época. E eu tive uma crise existencial tremenda. Eu tive distúrbios mentais por causa das drogas injetáveis. E no ano de 73 eu fui internado no Hospital Pinel, lá no Rio de Janeiro, um hospital de desequilibrados mentais. E foi naquele hospital que eu senti o drama da morte. Porque na época da ditadura não se admitia viciado em drogas. Hoje o viciado é tratado como doente, né? Mas na minha época era como marginal. E o que me levou a me recuperar foi a leitura da Bíblia, sozinho, lendo a palavra de Deus na beira do mar, nos lugares isolados. E eu comecei então a sentir um impulso espiritual, um alimento para preencher aquele vazio, e eu louvo a Deus por essa palavra. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em 9 minutos nós estamos conversando com o missionário Souza, José Antônio de Souza, missionário itinerante. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o missionário Souza. O missionário, você tem trechos específicos da Bíblia que você promove, que você lê quando você vai fazer um tipo de manifestação em público, como aconteceu você chegando aqui de Vitória de avião? Você Correto. Eu tenho assim uns temas específicos. Nesta área de comunicar o evangelho, eu não prego o evangelho para agradar as pessoas, fazer média com as pessoas. Eu prego a verdade explícita e transparente. O que eu estou agora focando é mais sobre essas denúncias, né, contra essas falsas denominações que se dizem evangélicas. Hoje, para mim, ser evangélico virou moda. Todo mundo é evangélico. E porque o evangelho traz benefícios, né? A pessoa ganha status, ganha posição. Eu me lembro que há 20 anos atrás, muitos evangélicos denunciavam a Rede Globo como se fosse uma emissora do capeta, um exemplo. E agora eles estão fazendo parceria com a Globo. Estão assinando o contrato com a Som Livre, os cantores evangélicos, né? E promovendo ali uma espécie de celebridades gospel, né? E esqueceram do princípio do evangelho, que não é se contaminar com o materialismo, com a fama. João Batista deu um exemplo. Chegaram para João e disseram, tu és o Cristo? E João diz, eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Convém que ele cresça e eu diminua. Se todos os cristãos agissem como João Batista, o evangelho seria propagado de uma maneira maravilhosa no século XX. Agora, uma premissa do evangelho, digamos assim, uma certeza do evangelho é de que, e aí eu acho que é de todas as denominações, é de que basta o arrependimento para ele ser redimido dos pecados, né? Dos erros. O arrependimento é o primeiro passo. Porque Jesus diz, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando eu me arrependo, eu tenho que ter uma vida realmente pautada nessa palavra. Um exemplo, o GPS direciona o motorista que está numa grande cidade. Eu vejo a Bíblia como um GPS espiritual. O rei Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E há uma passagem no Salmo 119, e o verso 9, que o rei Davi diz o seguinte, como purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta,
observando segundo a sua palavra. Se cada jovem ou cada cristão vivesse uma vida pautada nessa palavra, haveria realmente equilíbrio, paz, unidade. Hoje as igrejas estão se dividindo, elas não se relacionam, né? Por exemplo, os batistas não se dão bem com os assembleanos não se dão bem com os presbiterianos, os da Maranata não se dão bem com a Igreja Universal, ou seja, há um choque entre as próprias religiões que se dizem cristãs. E Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. O que a gente vê hoje, infelizmente, é estas divergências, né? E Jesus diz, uma casa dividida não subsistirá. E a gente vê que a igreja hoje no Brasil perdeu a credibilidade. Você está falando só dos evangélicos? Não, e de todos os segmentos, né? Você vê igrejas católicos também, infelizmente, existem muitas divergências, até pedofilia, né? Segundo os noticiários. Então, o mundo está em trevas. Há uma passagem na Bíblia aqui, só para focar esse tema. Jeremias, no capítulo 23, o verso 11, Jeremias diz o seguinte, tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Isso naquela época, imagina a época atual. Então é um fato que a gente deve se considerar e ficar atento à palavra de Deus. Mas porque eu acho que talvez a gente vive, hoje a questão do apelo material é muito forte, né? Mas não justifica, né? Porque Jesus disse, de graça recebestes, de graças dai. A salvação do homem, a vida restaurada, valeu um sacrifício de Cristo. Então eu não posso vender um talento que Ele me deu, um dom que Ele me deu. Se eu recebi de graça, eu tenho que passar para as pessoas de graça. E alguém diz assim, mas como é que você vai sobreviver? Você tem que trabalhar, tem que ter uma vida equilibrada, né? Social e espiritual. E aquele que vive só para pregar o evangelho, como pastores, eu respeito os pastores, os líderes das igrejas, eles têm que ter um salário. E Paulo diz assim, digno é o trabalhador do seu salário. Salário, não da riqueza. Comprando jatinhos particulares, mansões em Miami, como muitos líderes estão fazendo. Então isso realmente é uma aberração. É inadmissível na vida cristã alguém usar o evangelho como uma moeda de troca. Ou seja, a prosperidade é duvidosa aí, né? É duvidosa, é óbvio. Suspeita. É suspeita. Não é legítima. Não é legítima porque Paulo diz lá na carta a Timóteo, capítulo 6, o verso 3 em diante, ele diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com a doutrina de Jesus, que é o amor, a misericórdia e a piedade, esse tal é soberbo e nada sabe. Aí outra passagem Paulo diz, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso contentes, porque nada desse mundo trouxemos e nada dele levaremos. Essa é a passagem que Paulo nos dá de alerta para não ser materialistas e nem oportunistas. Será que esse pessoal está lendo a mesma Bíblia sua? Olha, isso pode até ler, mas Jesus falou assim uma certa ocasião, este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Então, hoje os homens estão invertendo a palavra, adulterando a palavra e manipulando as massas. E essas massas, infelizmente, elas vão ser destruídas. Sabe por quê? No livro do profeta Isaías, capítulo 9, o verso 16, Isaías diz o seguinte, os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Isaías 9,16 tem esse texto da Bíblia. E é uma verdade. As pessoas são devoradas, perdem o equilíbrio, são como Maria vai com as outras, né? Como diz Paulo, não sejais como crianças, sendo levados por todo o vento de doutrina. Então, toda doutrina que se apresenta, as pessoas vão atrás de milagres, de revelações, e não buscam conhecimento, que é o mais importante. Então, você encontrou essa luz quando você estava imerso no pântano das drogas. É verdade. E muitas pessoas me questionam, mas por que você era um ex-drogado e hoje você prega o evangelho? Porque isso é projeto de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Cristo veio para isso, restaurar o homem e dar a ele uma vida de dimensão espiritual, ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura. Você entende, missionário, que um homem que faz assim, tem como prática regular a leitura compenetrada, não a leitura intelectual, a leitura compenetrada da Bíblia, ele dispensa, digamos assim, o concurso de uma igreja? Não, é bom que a pessoa realmente faça essa experiência com a Bíblia, com a leitura, como eu sempre faço. Mas eu também gosto de congregar, de estar na igreja, compartilhar com os irmãos, com as pessoas. Eu tenho muitas amizades na Alemanha, na França, isso é, eu tenho que estar interagindo com todos os segmentos. Então, eu não sou um cristão isolado. É bom você ter as suas experiências pessoais, é claro, mas estar interagindo com a sociedade é muito importante também.
Agradeço muito, missionário, a sua presença no nosso 9 Minutos e a comunhão de suas palavras conosco. Eu agradeço também, desejo bastante força, né, para todos os capixabas, né, e que as poucas palavras, essa entrevista possa ser de grande repercussão. Okay. Em 9 Minutos, hoje nós contamos com a presença do missionário Souza. Ele anda pelo mundo propagando a palavra de Deus, com uma convicção de que esta é a sua missão. Até já. Sou passageiro.